Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, gente, eu vim falar como foi a minha experiência estudando sozinha em casa. Pra você que não me segue no Instagram, já vou deixar as redes sociais aqui. Eu fiz um IGTV falando como que foi a minha experiência com o cursinho. Né? Lá eu expliquei bem como é que foi, assim, bem por cima, né? Mas deu pra ter uma ideia de como foi mais ou menos. E nesse vídeo eu vim falar como foi a minha experiência estudando sozinha e algumas dicas pra você se organizar e também conseguir estudar sozinho em casa. Não é um bicho de sete cabeças, assim, não é uma coisa impossível. É claro que vai te exigir mais, mas não é impossível. Então, vamos lá! Eu juntei 5 pontos que me ajudaram, que eu fui adquirindo ao longo do processo, né, desse processo de estudar em casa, sozinha, e que me ajudou muito. O primeiro ponto é a gente ter disciplina. É um pouco chato falar disso, mas é uma coisa que ao longo dos dias, ao longo das semanas, quando eu fui estudando, eu fui vendo que eu precisava. E, gente, uma coisa que me ajudou muito é ter um horário, estabelecer horário para estudar, estabelecer o que eu vou estudar. E uma coisa que me ajudou, sim, planner. Claro que naquela época, isso aqui é de 2020, né? Já tem um vídeo meu aqui, gente, dos meus daily vlogs aí, estudando em casa, em relação à minha faculdade, que eu mostrei como é que é esse planner aqui. Mas basicamente, ele vai dividir datas, vai ter espaço pra anotar, é muito bom, muito legal. E eu paguei muito barato nisso aqui, ó. Se eu não me engano, eu paguei acho que R$12, foi muito barato. O que me ajudou foi planner, mas naquela época eu não usava planner, eu usava agenda. Então, assim, tudo que eu ia fazer, não, ó, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É fundamental a gente montar um cronograma, sabe, de como que eu vou estudar e o que eu vou estudar. E aí eu chego ao segundo ponto, que é estudar no máximo 2 matérias por dia. É claro que é um pouco utópico pedir para estudar 2 matérias por dia agora em tempo de pandemia e em tempo de EAD, né? Você acaba tendo que estudar os conteúdos que a sua escola pede, né? O que não sei, os seus professores estão pedindo. Então, são provas, trabalhos, mas assim, gente, como isso aqui é como estudar sozinho em casa pro vestibular, eu estabeleci 2 matérias por dia pra gente ter um bom desempenho, sabe? Porque a gente não... Sério, gente, não adianta a gente... vou estudar português, matemática, química e física. Não, tu não vai conseguir dar conta. A gente cansa, a gente tem distração e aí, lendo mais, a gente tem coisas pra fazer dentro de casa também, né? Porque eu aposto que a sua mãe manda você lavar uma louça, arrumar o seu quarto, dobrar roupa, né? Eu sei, porque eu também sou filha e minha mãe também me cobrava essas coisas. Então, eu não tinha como estudar milhões de matérias por dia. Como que eu fiz? Eu sempre estudava uma matéria que fosse mais fácil com uma mais difícil, ou uma que fosse mais legal com uma mais chata, sabe? Porque isso me dava uma motivação. Porque se estudar, por exemplo, matemática e física, que são 2 matérias relativamente difíceis, matemática pra mim é difícil, impossível e chata, com física, que alguns conteúdos de física são chatos e são difíceis. Cara, tu não vai pra frente, tu vai ficar triste, aborrecido, vai ficar depressivo e vai achar que tu, nossa, nunca vai passar no vestibular porque tu não consegue resolver os exercícios daquela matéria. Então, assim, seja bem light em relação a isso. Terceiro ponto, gente, é resolver prova antiga. Isso é uma dica, né, que eu falei lá no IGTV, mas eu volto a frisar. Estude prova antiga, sabe? Primeiro você tem que, claro, focar no vestibular que você quer. Por exemplo, se você é de Santa Catarina, você quer passar na Federal. UFSC, quero o vestibular da UFSC. Imprime as 3 últimas provas e vai resolvendo, assim, porque tem conteúdos que os teus professores vão passando. Tá, eu lembro que a UFSC cobra isso. Então tu vai lá no exercício, já vai fazendo, vai matando, já vai tirando dúvida com o professor. E isso vai te ajudar muito, gente. Assim, quando eu entendi que é necessário estudar por prova antiga, claro, se você tem uma apostila, se você tem um material, você vai consultar, você vai resolver também. Mas, cara, nada substitui a prova, porque você precisa entender a linguagem que o vestibular vai ter. Quarto ponto, gente, é nunca, mas nunca, deixe de descansar. Se cuide, gente, cuida da sua saúde mental. Nada vai além de você estar bem consigo mesmo. Eu sei que agora a gente tá nesse tempo de pandemia e eu lembro exatamente como era o meu tempo de quando eu estudei sozinha, porque é como está acontecendo agora, na pandemia, porque às vezes a gente fica desanimado, pra baixo, sem ânimo, né, e eu fiquei exatamente assim. Eu lembro que eu fiquei, gente, assim, alguns meses em casa, o ano de 2018 inteiro em casa,
Então eu via que às vezes meu corpo não ia, gente, às vezes eu não conseguia estudar. Então não se cobre tanto assim, porque quando você chega na faculdade, gente, você não vai deixar de estudar, você vai estudar o dobro, você vai estudar muito, mas você precisa ter uma mente, né, um psicológico bom e estabelecido. Se você ferrou com o seu psicológico já no tempo de vestibular, você vai ficar com essa fadiga, você vai ficar com esse cansaço, na faculdade não vai te fazer bem, né? Uma matéria, você vai mal, que você não foi tão bem, assim, de tirar uma nota boa, você já fica mal, pra baixo, e aí já vai decaindo nas outras matérias. Então, gente, não deixe de descansar, de fazer uma coisa que você goste, sei lá, às vezes sair com os amigos e Netflix, mas claro, gente, não deixe de estudar também. Quinta e última dica, gente, é estudar. Não deixe de estudar, se dedique e tire dúvidas com os seus professores, tá? Agora eu vou falar uma experiência pessoal minha. Como que foi eu estudando sozinha em casa, né? Relato pessoal. No ano de 2017 eu já tinha feito cursinho, né? Pra quem viu o GTV vai saber. Então eu já tinha o material desse cursinho. Então eu utilizando o material, me baseando os meus estudos nesse material, e aí, resolvendo os mesmos exercícios que eu já tinha resolvido no outro ano, eu resolvia ainda, seguir mais ou menos o cronograma que tinha naquele material. E só que eu adquiri aula online. Vou falar o nome aqui da aula online que eu adquiri, né? Porque eu não tô sendo paga, espero que não seja cortada, que é o Descomplica. Eu não vim fazer propaganda do Descomplica, o Descomplica é um site ruim, não é um aulão ruim. Porém, gente, pra quem está prestando vestibulares sul, pro estado, né, pra região sul, não recomendo tanto. Por quê? Como eu já falei, gente, vai ter conteúdos que aqui não é cobrado, que eles vão cobrar, que eles vão passar lá nos vídeos. E vai ter assuntos que é cobrado aqui que eles não vão passar. Então algumas coisas ficam em débito. Uma coisa que é muito ruim deles mesmo é a correção de redação. Não tem modelo UFSC, não tem modelo ACAF, outros vestibulares aqui da região sul, o FPR, por exemplo, que tem vários estilos de redação, não tem. Então eu acabava aqui ficando em débito com essas redações e não exercia, assim. Eu pegava o modelo Enem, eu nem ia fazer Enem naquela época, mas eu acabava pegando Enem pra ver como é que ia. E aí a correção sempre dava nota alta, tipo, sempre dava 800, 900, e gente, pelo amor de Deus, né? Nem com o meu professor de bom humor, ele me dava essa nota na época de cursinho. Então, quando eu cheguei pra fazer o vestibular que eu queria, eu fui muito mal. Eu tirei uma nota muito baixa. Então, porque eu não estudei, assim, forte em relação à redação. Então, esse é um ponto negativo do Descomplique. O resto tem bastante aula online, tem ótimos conteúdos, tem professores bons também. Mas, assim, depende, assim, avalia bem essas aulas online que tem aí pra você adquirir, pra você comprar, porque eu paguei, eu não lembro quanto eu paguei, mas não foi um valor muito baixo, assim, mas vale a pena. Outro ponto fundamental também, que eu fiz aula particular, assim, com um professor de matemática e de física. Assim, não era particular, gente, mas eram só 5 alunos na sala. Então, assim, a gente fazia só exercícios. Isso foi maravilhoso, gente. A gente só fazia exercício. O professor pegava uma questão que abordava tal assunto, aí naquela questão ele ia abordando, ia fazendo a gente lembrar. Não existe mais esse cursinho, infelizmente, aqui em Joinville, mas os professores que me deram aula são maravilhosos, super atenciosos. E eu lembro que o meu desempenho em relação à física e à matemática no vestibular foi muito bom, né? Só isso que eu fiz de aula presencial, assim, era uma vez na semana, se eu não me engano era quinta-feira ou terça-feira, era só isso que eu fazia. O resto eu estudava sozinha em casa com os materiais do meu cursinho anterior e via essas aulas online. Tá, Nicole, vale a pena? Então, eu tenho meu amigo, o João. Beijo, João, espero que você esteja vendo esse vídeo. Ele estudou sozinho em casa, ele não conseguiu se adaptar ao cursinho, ele ficou mal, ficou com depressão, ansiedade, e ele começou a estudar sozinho em casa. Passou, ele fez o Enem, conseguiu o ProUni, muito bem, assim, estudando apenas sozinho em casa, com os materiais, aquela assistência e tal. Agora, eu conheço pessoas que eu, por exemplo, não gostei tanto de estudar sozinha em casa. Eu precisei ir por cursinho, assim. Não sei se o meu, assim, pra eu achar que eu estava ali com uma assistência, estava, né, sendo útil e tudo mais, mas eu me adaptei mais ao cursinho. Eu gostei muito de fazer cursinho, assim.
é uma correria danada. Quem tá no cursinho ou quem pretende fazer, sim, eu falo que é uma correria, assim, né? O ritmo é diferente, a gente fica bem pilhado, a gente só vê vestibular pela frente, só vê questão, meu Deus, isso, aquilo, isso, cobra, não cobra. É uma loucura, mas é uma loucura que eu gostava, porque eu sou agitada, eu sou do lugar dos 220, então eu gostava dessa correria. Mas se você não tá, você tem aquela coisa, então assim, claro, vai no seu ritmo, vai estudando sozinho em casa pra ver se vale a pena, pra ver se você gosta. E é isso, gente. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou disponível para vocês tirarem qualquer dúvida comigo. Vou deixar o Instagram aqui. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal. E compartilhe esse vídeo com a pessoa que tá com dúvida.